Audiolivros apresenta A Porta do Siri de Maletroit. Autor: Robert Louis Stevenson. Sobre o autor: Robert Louis Stevenson. Tendo nascido Robert Louis Balfour Stevenson, foi um influente novelista, poeta e escritor de roteiros de viagem britânico. Nascido na Escócia, escreveu clássicos como A Ilha do Tesouro, O Médico e o Monstro e As Aventuras de Davi Balfour. Nascimento: 13 de novembro de 1850, Edimburgo, Reino Unido. Falecimento: 3 de dezembro de 1894, Valima, AP. Início do conto: A Porta do Siri de Maletroit. Denis de Beaulieu ainda não tinha 22 anos, mas se considerava um homem adulto e, ainda por cima, um cavaleiro muito talentoso. Os rapazes foram formados cedo naquela época difícil e guerreira, e quando alguém esteve em uma batalha campal e em uma dúzia de ataques, matou seu homem de maneira honrosa e conhece uma ou duas coisas sobre estratégia e humanidade, uma certa arrogância na marcha certamente deve ser perdoada. Ele montou seu cavalo com o devido cuidado e jantou com a devida deliberação, e então, em um estado de espírito muito agradável, saiu para fazer uma visita no cinza da noite. Não foi um procedimento muito sábio da parte do jovem. Ele teria feito melhor em permanecer ao lado do fogo ou ir para a cama decentemente, pois a cidade estava cheia de tropas da Borgonha e da Inglaterra sob um comando misto, e embora Denis estivesse lá em salvo-conduto, era setembro de 1429. O tempo havia caído forte, um vento veloz, carregado de chuvas, batia no município, e as folhas mortas correram soltas pelas ruas. Aqui e ali uma janela já estava iluminada, e o barulho dos homens de armas se divertindo durante o jantar lá dentro veio aos trancos e foi engolido e levado pelo vento. A noite caiu rapidamente. A bandeira da Inglaterra, tremulando no topo da torre, ficava cada vez mais fraca contra as nuvens voadoras. Uma mancha negra como uma andorinha em PG 149, o caos tumultuoso e pesado do céu. Ao cair da noite, o vento aumentou e começou a uivar sob os arcos e rugir em meio às copas das árvores no vale abaixo da cidade. Denis de Beaulieu caminhava rápido e logo estava batendo na porta de seu amigo, mas, embora ele prometesse a si mesmo ficar apenas um pouco e voltar cedo, suas boas-vindas foram tão agradáveis e ele achou tanto para atrasá-lo que já passava da meia-noite quando ele se despediu no limiar. O vento havia diminuído novamente nesse ínterim. A noite estava negra como um túmulo. Nenhuma estrela, nenhum vislumbre de luar, deslizou através do dossel de nuvens. Denis não conhecia bem as ruas intrincadas do Château Landon. Mesmo à luz do dia, ele encontrou alguns problemas para escolher seu caminho. E nessa escuridão absoluta ele logo a perdeu completamente. Ele estava certo de apenas uma coisa: continuar subindo a colina, pois a casa de seu amigo ficava na extremidade inferior, ou cauda, do Château Landon, enquanto a estalagem ficava na cabeceira, sob a grande torre da igreja. Com esse ponto de apoio, ele tropeçou e tateou para a frente, ora respirando mais livremente nos lugares abertos onde havia uma boa fatia do céu acima, ora tateando a parede em sufocantes fechamentos. É uma posição estranha e misteriosa estar assim submerso na escuridão opaca de uma cidade quase desconhecida. O silêncio é aterrorizante em suas possibilidades. O toque das frias grades da janela à mão exploradora assusta o homem como o toque de um sapo. As desigualdades do pavimento sacudem-lhe o coração à boca. Um pedaço de escuridão mais densa ameaça uma emboscada ou um abismo no caminho, e onde o ar é mais claro, as casas assumem aparências estranhas e desconcertantes, como se para desviá-lo de seu caminho. Para Denis, que teve de voltar para sua estalagem sem chamar atenção, havia perigo real, além de mero desconforto na caminhada, e ele ora respirando mais livremente nos lugares abertos onde havia uma boa fatia de céu acima, ora tateando a parede em abafados fechamentos. É uma posição estranha e misteriosa estar assim submerso na escuridão opaca de uma cidade quase desconhecida. O silêncio é aterrorizante em suas possibilidades. O toque das frias grades da janela à mão exploradora assusta o homem como o toque de um sapo. As desigualdades do pavimento sacudem-lhe o coração à boca. Um pedaço de escuridão mais densa ameaça uma emboscada ou um abismo no caminho, e onde o ar é mais claro, as casas assumem aparências estranhas e desconcertantes, como se para desviá-lo de seu caminho. Para Denis,
que teve de voltar para sua estalagem sem chamar atenção. Havia perigo real, além de mero desconforto na caminhada, e ele ora respirando mais livremente nos lugares abertos onde havia uma boa fatia de céu acima, ora tateando a parede em abafados fechamentos. É uma posição estranha e misteriosa estar assim submerso na escuridão opaca de uma cidade quase desconhecida. O silêncio é aterrorizante em suas possibilidades. O toque das frias grades da janela à mão exploradora assusta o homem como o toque de um sapo. As desigualdades do pavimento sacudem-lhe o coração à boca. Um pedaço de escuridão mais densa ameaça uma emboscada ou um abismo no caminho, e onde o ar é mais claro, as casas assumem aparências estranhas e desconcertantes, como se para desviá-lo de seu caminho. Para Denise, que teve de voltar para sua estalagem sem chamar atenção, havia perigo real, além de mero desconforto na caminhada, e ele agora tateando a parede em fechamentos sufocantes. É uma posição estranha e misteriosa estar assim submerso na escuridão opaca de uma cidade quase desconhecida. O silêncio é aterrorizante em suas possibilidades. O toque das frias grades da janela à mão exploradora assusta o homem como o toque de um sapo. As desigualdades do pavimento sacudem-lhe o coração à boca. Um pedaço de escuridão mais densa ameaça uma emboscada ou um abismo no caminho, e onde o ar é mais claro, as casas assumem aparências estranhas e desconcertantes, como se para desviá-lo de seu caminho. Para Denise, que teve de voltar para sua estalagem sem chamar atenção, havia perigo real, além de mero desconforto na caminhada, e ele agora tateando a parede em fechamentos sufocantes. É uma posição estranha e misteriosa estar assim submerso na escuridão opaca de uma cidade quase desconhecida. O silêncio é aterrorizante em suas possibilidades. O toque das frias grades da janela à mão exploradora assusta o homem como o toque de um sapo. As desigualdades do pavimento sacudem-lhe o coração à boca. Um pedaço de escuridão mais densa ameaça uma emboscada ou um abismo no caminho, e onde o ar é mais claro, as casas assumem aparências estranhas e desconcertantes, como se para desviá-lo de seu caminho. Para Denise, que teve de voltar para sua estalagem sem chamar atenção, havia perigo real, além de mero desconforto na caminhada, e ele o silêncio é aterrorizante em suas possibilidades. O toque das frias grades da janela à mão exploradora assusta o homem como o toque de um sapo. As desigualdades do pavimento sacudem-lhe o coração à boca. Um pedaço de escuridão mais densa ameaça uma emboscada ou um abismo no caminho, e onde o ar é mais claro, as casas assumem aparências estranhas e desconcertantes, como se para desviá-lo de seu caminho. Para Denise, que teve de voltar para sua estalagem sem chamar atenção, havia perigo real, além de mero desconforto na caminhada, e ele o silêncio é aterrorizante em suas possibilidades. O toque das frias grades da janela à mão exploradora assusta o homem como o toque de um sapo. As desigualdades do pavimento sacudem-lhe o coração à boca. Um pedaço de escuridão mais densa ameaça uma emboscada ou um abismo no caminho, e onde o ar é mais claro, as casas assumem aparências estranhas e desconcertantes, como se para desviá-lo de seu caminho. Para Denise, que teve de voltar para sua estalagem sem chamar atenção, havia perigo real, além de mero desconforto na caminhada, e ele as casas tinham aparências estranhas e desconcertantes, como se para desviá-lo ainda mais de seu caminho. Para Denise, que teve de voltar para sua estalagem sem chamar atenção, havia perigo real, além de mero desconforto na caminhada, e ele as casas tinham aparências estranhas e desconcertantes, como se para desviá-lo ainda mais de seu caminho. Para Denise, que teve de voltar para sua estalagem sem chamar atenção, havia perigo real, além de mero desconforto na caminhada, e ele, PG 150, foi com cautela e ousadia ao mesmo tempo, e em cada esquina parou para fazer uma observação. Já fazia algum tempo que ele seguia por um caminho tão estreito que podia tocar uma parede com qualquer uma das mãos, quando ela começou a se abrir e descer abruptamente. Obviamente, isso não estava mais na direção de sua pousada, mas a esperança de um pouco mais de luz o levou a fazer um reconhecimento. A viela terminava em um terraço com uma parede de bartiça, que dava uma visão entre as casas altas, como se saísse de uma seteira, para o vale que se estendia escuro e sem forma várias centenas de pés abaixo. Denise olhou para baixo e pôde discernir algumas copas de árvores ondulando e uma única mancha de brilho onde o rio corria através de um açude. O tempo clareava e o céu clareava,
de modo a deixar transparecer o contorno das nuvens mais densas e a margem escura dos morros. Pelo brilho incerto, a casa à sua esquerda deveria ser um lugar de algumas pretensões. Era encimado por vários pináculos e topos de torres. A popa redonda de uma capela, com franja de arcobotantes, projetava-se audaciosamente do bloco principal, e a porta estava protegida por um alpendre profundo esculpido com figuras e pendurado por duas longas gárgulas. As janelas da capela brilhavam através de seus intrincados rendilhados com uma luz de muitos círios, e projetavam os contrafortes e o telhado pontiagudo em uma escuridão mais intensa contra o céu. Era claramente o hotel de alguma grande família da vizinhança. E como Denis se lembrou de uma casa própria em Bourges, ele ficou algum tempo olhando para ela e medindo mentalmente a habilidade dos arquitetos e a consideração das duas famílias. E a porta estava protegida por um alpendre profundo esculpido com figuras e pendurado por duas longas gárgulas. As janelas da capela brilhavam através de seus intrincados rendilhados com uma luz de muitos círios, e projetavam os contrafortes e o telhado pontiagudo em uma escuridão mais intensa contra o céu. Era claramente o hotel de alguma grande família da vizinhança, e como Denis se lembrou de uma casa própria em Bourges, ele ficou algum tempo olhando para ela e medindo mentalmente a habilidade dos arquitetos e a consideração das duas famílias. E a porta estava protegida por um alpendre profundo esculpido com figuras e pendurado por duas longas gárgulas. As janelas da capela brilhavam através de seus intrincados rendilhados com uma luz de muitos círios, e projetavam os contrafortes e o telhado pontiagudo em uma escuridão mais intensa contra o céu. Era claramente o hotel de alguma grande família da vizinhança. E como Denis se lembrou de uma casa própria em Bourges, ele ficou algum tempo olhando para ela e medindo mentalmente a habilidade dos arquitetos e a consideração das duas famílias. Era claramente o hotel de alguma grande família da vizinhança. E como Denis se lembrou de uma casa própria em Bourges, ele ficou algum tempo olhando para ela e medindo mentalmente a habilidade dos arquitetos e a consideração das duas famílias. Era claramente o hotel de alguma grande família da vizinhança. E como Denis se lembrou de uma casa própria em Bourges, ele ficou algum tempo olhando para ela e medindo mentalmente a habilidade dos arquitetos e a consideração das duas famílias. Parecia não haver saída para o terraço, a não ser o caminho pelo qual ele o alcançara. Ele só podia refazer seus passos, mas tinha alguma noção de seu paradeiro e esperava, por esse meio, chegar à via principal e, PG 151, recuperar rapidamente a pousada. Ele não contava com aquele capítulo de acidentes que tornaria esta noite memorável acima de todas as outras em sua carreira, pois ele não havia recuado mais de 100 metros antes de ver uma luz vindo ao seu encontro e ouvir vozes altas falando juntas nos estreitos ecoantes da estrada. Era um grupo de homens de armas passando a noite com tochas. Denis assegurou-se de que todos estavam se libertando com a taça de vinho e não estavam dispostos a ser exigentes sobre os salvo-condutos ou as sutilezas da guerra cavalheiresca. Era provável que eles o matassem como um cachorro e o deixassem onde ele caiu. A situação era animadora, mas nervosa. Suas próprias tochas o esconderiam de vista, ele refletiu, e ele esperava que eles abafassem o barulho dos seus passos com suas próprias vozes vazias. Infelizmente, quando ele se virou para bater em retirada, seu pé rolou sobre uma pedra. Ele caiu contra a parede com uma ejaculação, e sua espada ressoou alto nas pedras. 2 ou 3 vozes perguntaram quem foi lá, algumas em francês, outras em inglês. Mas Denis não respondeu e correu mais rápido pela estrada. Uma vez no terraço, ele parou para olhar para trás. Eles ainda continuaram chamando por ele, e só então começaram a dobrar o ritmo em sua perseguição, com um barulho considerável de armadura e um grande arremesso de tochas para lá e para cá nas estreitas mandíbulas da passagem. Denis lançou um olhar ao redor e disparou para a varanda. Lá ele poderia escapar da observação ou, se isso fosse esperar demais, estava em uma postura capital, seja para negociação ou defesa. Pensando assim, desembainhou a espada e tentou encostar-se à porta. Para sua surpresa, ela cedeu sob seu peso, e embora ele se virasse em um momento, continuou a balançar para trás em dobradiças lubrificadas e silenciosas até PG 152, estava escancarado em um interior preto. Quando as coisas acontecem oportunamente para a pessoa em questão, ela não está apta a criticar o como ou o porquê.
sua própria conveniência pessoal imediata parecendo uma razão suficiente para as mais estranhas esquisitices e revoluções em nossas coisas sublunares. E então Denise, sem um momento de hesitação, entrou e fechou parcialmente a porta atrás de si para esconder seu refúgio. Nada estava mais longe de seus pensamentos do que fechá-lo completamente, mas por alguma razão inexplicável, talvez por uma mola ou um peso, a pesada massa de carvalho escapou de seus dedos e caiu, com um estrondo formidável e um barulho como a queda de uma barra automática. A rodada, naquele momento, desembocou no terraço e passou a convocá-lo com gritos e maldições. Ele os ouviu vasculhando nos cantos escuros. A coronha de uma lança até chacoalhou ao longo da superfície externa da porta atrás da qual ele estava. Mas esses cavalheiros estavam com o humor muito alto para demorar muito e logo seguiram por um caminho em espiral que escapou à observação de Denise e passaram fora da vista e da audição ao longo das ameias da cidade. Denise respirou novamente. Ele deu-lhes alguns minutos de tolerância por medo de acidentes, e então tateou em busca de algum meio de abrir a porta e escapar novamente. A superfície interna era bastante lisa, sem alça, sem moldura, sem projeção de qualquer tipo. Ele passou as unhas pelas bordas e puxou, mas a massa estava imóvel. Ele a sacudiu. Era firme como uma rocha. Denise de Belial franziu a testa e soltou um pequeno assobio silencioso. O que afligia a porta? Ele se perguntou. Por que estava aberto? Como foi fechar com tanta facilidade e eficácia depois dele? Havia algo obscuro e dissimulado em tudo. PG 153, isso. Aquilo era pouco para a fantasia do jovem. Parecia uma armadilha. Mas quem poderia supor uma armadilha em uma rua secundária tão tranquila e em uma casa de exterior tão próspero e até nobre? E ainda, armadilha ou não, intencionalmente ou não, aqui estava ele, lindamente preso, e para a vida dele ele não poderia ver nenhuma saída novamente. A escuridão começou a pesar sobre ele. Ele deu ouvidos, tudo estava silencioso por fora, mas por dentro e por perto ele parecia captar um leve suspiro, um leve farfalhar de soluço. Um pequeno rangido furtivo, como se muitas pessoas estivessem ao seu lado, mantendo-se imóveis e controlando até mesmo sua respiração com extremo de astúcia. A ideia atingiu seus órgãos vitais com um choque, e ele se virou de repente como se defendesse sua vida. Então, pela primeira vez, ver qualquer coisa era um alívio para Denise. Era como um pedaço de terra firme para um homem trabalhando em um pântano. Sua mente se apoderou disso com avidez. E ele ficou olhando para ele tentando juntar alguma concepção lógica de seus arredores. Claramente havia um lance de degrau subindo de seu próprio nível até o desta porta iluminada, e de fato ele pensou ter visto outro fio de luz, fino como uma agulha e fraco como fosforescência, que poderia muito bem ser refletido ao longo da madeira polida de um corrimão. Desde que começou a suspeitar que não estava sozinho, seu coração continuou a bater com violência sufocante. E um desejo intolerável de ação de qualquer tipo se apossou de seu espírito. Ele estava em perigo mortal, ele acreditava. O que poderia ser mais natural do que subir a escada, levantar a cortina, PG 154, uma vez. Pelo menos ele estaria lidando com algo tangível. Pelo menos ele não estaria mais no escuro. Ele avançou lentamente com as mãos estendidas, até que seu pé atingiu o último degrau. Depois subiu rapidamente a escada. Parou por um momento para recompor expressão, ergueu os arras e entrou. Ele se viu em um grande apartamento de pedra polida. Havia 3 portas, uma em cada um dos 3 lados, todas igualmente cortinadas com tapeçaria. O quarto lado era ocupado por 2 grandes janelas e uma grande chaminé de pedra, esculpida com as armas dos Maletroids. Denise reconheceu os rolamentos e ficou satisfeito por se encontrar em tão boas mãos. A sala estava fortemente iluminada, mas continha poucos móveis, exceto uma mesa pesada e uma ou 2 cadeiras. A lareira não tinha fogo e a calçada estava esparsamente coberta de juncos com muitos dias de idade. Em uma cadeira alta ao lado da chaminé, e de frente para Denise quando ele entrou, estava sentado um velhinho vestido com um casaco de pele. Ele estava sentado com as pernas cruzadas e as mãos cruzadas, e uma taça de vinho com especiarias estava ao seu lado em um suporte na parede. Seu semblante tinha um forte traço masculino, não propriamente humano, mas como vemos no touro, na cabra ou no javali doméstico, algo equívoco e bajulador, algo ganancioso,
brutal e perigoso. O lábio superior estava excessivamente cheio, como se tivesse inchado por uma pancada ou dor de dente, e o sorriso, as sobrancelhas pontiagudas e os olhos pequenos e fortes tinham uma expressão singular e quase comicamente má. Lindos cabelos brancos caíam retos ao redor de sua cabeça, como os de um santo, e caíam em um único cacho sobre a ponta. A barba e o bigode eram do rosa de uma doçura venerável. Idade, provavelmente em consequência de precauções excessivas, não havia deixado nenhuma marca em suas mãos, e, PG 155, Mama Letroit era famosa. Seria difícil imaginar algo ao mesmo tempo tão carnudo e tão delicado em design. Os dedos finos e sensuais eram como os de uma das mulheres de Leonardo. A forquilha do polegar formava uma protuberância ondulada quando fechada. As unhas eram de formato perfeito e de uma brancura morta e surpreendente. Tornou seu aspecto 10 vezes mais temível que um homem com mãos como essas as mantivesse devotamente dobradas como uma virgem mártir. Que um homem com uma expressão facial tão intensa e surpreendente sentasse pacientemente em seu assento e contemplasse as pessoas com um olhar fixo. Como um deus, ou a estátua de um deus. Sua quietude parecia irônica e traiçoeira. Tão mal combinava com sua aparência. Assim era Elaine, Ciri de Maletroit. Denise e ele se entreolharam silenciosamente por 1 ou 2 segundos. Por favor, entre, disse o Ciri de Maletroit. Eu estive esperando você a noite toda. Ele não havia se levantado, mas acompanhou suas palavras com um sorriso e uma leve mas cortês inclinação de cabeça. Em parte pelo sorriso, em parte pelo estranho murmúrio musical com o qual o senhor prefaciou sua observação, Denise sentiu um forte estremecimento de desgosto percorrer sua medula. E com desgosto e honesta confusão de espírito, ele mal conseguiu reunir as palavras para responder. Receio, disse ele, que isso seja um duplo acidente. Não sou a pessoa que você supõe. Contrário aos meus desejos, do que esta intrusão. Bem, respondeu o velho cavalheiro com indulgência. Aqui está você, que é o ponto principal. Sente-se, PG 156, meu amigo, e fique inteiramente à vontade. Vamos organizar nossos pequenos negócios agora. Denise percebeu que o assunto ainda estava complicado com algum equívoco e apressou-se em continuar sua explicação. Sua porta. Ele começou. Sobre a minha porta? Perguntou o outro levantando as sobrancelhas pontiagudas. Um pequeno pedaço de engenhosidade. E encolheu os ombros. Uma fantasia hospitaleira. Por sua própria conta. Você não estava desejoso de me conhecer. Nós, velhos, procuramos tal relutância de vez em quando toca nossa honra. Procuramos até encontrar alguma maneira de superá-la. Você chega sem convite, mas acredite, muito bem-vindo. Você persiste no erro, senhor, disse Denise. Não pode haver dúvidas entre você e eu. Sou um estranho neste campo. Meu nome é Denise, Damoiselle de Beaulieu. Se você me vir em sua casa, é apenas... Meu jovem amigo, interrompeu o outro. Você me permitirá ter minhas próprias ideias sobre esse assunto. Elas provavelmente diferem das suas no momento presente, acrescentou com um olhar malicioso. Mas o tempo mostrará qual de nós é na direita. Denise estava convencido de que tinha a ver com um lunático. Ele sentou-se com um encolher de ombros, contente em esperar o resultado, e seguiu-se uma pausa, durante a qual ele pensou ter distinguido uma tagarelice apressada, como se fosse uma oração, por trás dos arras imediatamente à sua frente. Às vezes parecia haver apenas uma pessoa envolvida, às vezes duas, e a veemência da voz, baixa como era, parecia indicar uma grande pressa ou uma agonia de espírito. Ocorreu-lhe que este pedaço de tapeçaria cobria a entrada da capela que ele havia notado de fora. PG 157. O velho cavalheiro, entretanto, examinava a Denise da cabeça aos pés com um sorriso, e de vez em quando emitia pequenos ruídos como um pássaro ou um rato, que pareciam indicar um alto grau de satisfação. Este estado de coisas tornou-se rapidamente insuportável, e Denise, para acabar com isso, comentou educadamente que o vento havia diminuído. O velho caiu numa risada silenciosa, tão prolongada e violenta que ficou com o rosto todo vermelho. Denise levantou-se imediatamente e colocou o chapéu com um floreio. Senhor, ele disse, se você está no seu juízo, você me afrontou grosseiramente. Você me fez de tolo desde o primeiro momento. Você se recusou a ouvir minhas explicações, e agora não há poder sob Deus que me fará ficar aqui por mais tempo.
E se eu não puder sair de uma maneira mais decente, vou cortar sua porta em pedaços com minha espada. O Sírio de Maletroit levantou a mão direita e acenou para Denis com os dedos dianteiro e mínimo estendidos. Meu querido sobrinho, disse ele, sente-se. Sobrinho, retrucou Denis, você mente em sua garganta. E estalou os dedos na cara. Sente-se, seu malandro, exclamou o velho senhor, com uma voz repentina e áspera como o ladrar de um cão. Você imagina, ele continuou, que quando eu fiz minha pequena invenção para a porta, eu parei com isso. Se você prefere ser amarrado de pés e mãos até seus ossos doerem, levante-se e tente ir embora. Se você optar por permanecer um jovem livre, conversando agradavelmente com um velho cavalheiro, ora, sente-se onde está em paz e Deus esteja com você. PG 158. Você quer dizer que eu sou um prisioneiro? Perguntou Denis. Eu declaro os fatos, respondeu o outro. Prefiro deixar a conclusão para você. Denis sentou-se novamente. Externamente ele conseguiu manter a calma, mas por dentro, ele agora estava fervendo de raiva, agora gelado de apreensão. Ele não se sentia mais convencido de que estava lidando com um louco. E se o velho cavalheiro era são, o que, em nome de Deus, ele deveria procurar? Que aventura absurda ou trágica acontecera com ele? Que semblante ele deveria assumir? Enquanto ele refletia assim desagradavelmente, o arras que pairava sobre a porta da capela foi levantado e um padre alto em suas vestes saiu e, dando um longo e penetrante olhar para Denis, disse algo em voz baixa para Sírio de Maletroit. Ela está em um estado de espírito melhor? Perguntou o último. Ela está mais resignada, Messire, respondeu o padre. Agora o senhor ajude. Ela é difícil de agradar. Zombou o velho cavalheiro. Um adolescente provável, não nascido doente, e de sua própria escolha. Também, ora, o que mais o Jade teria? A situação não é comum para uma jovem donzela, disse a outra, e um tanto tentando fazê-la corar. Ela deveria ter pensado nisso antes de começar a dança. Não foi minha escolha. Deus sabe disso. Mas como ela está nela, por Nossa Senhora, ela a levará até o fim. E então, dirigindo-se a Denis, Monsieur de Beaulieu, ele perguntou, posso apresentá-lo à minha sobrinha? Ela está esperando sua chegada, posso dizer, com ainda mais impaciência do que eu. Denis havia se resignado de bom grado. Tudo o que desejava era saber o pior disso o mais rápido possível. Então ele se levantou imediatamente e curvou-se em aquiescência. O Sírio de Maletroit seguiu seu exemplo e mancou, com PG 159, auxílio do braço do capelão, em direção à porta da capela. O padre afastou os arras e os três entraram. O edifício tinha pretensões arquitetônicas consideráveis. Uma leve espiga brotava de 6 robustas colunas e pendia em 2 ricos pingentes do centro da abóbada. O local terminava atrás do altar em uma extremidade arredondada, em relevo e alveolado com uma superfluidade de ornamentos em relevo, e perfurado por muitas janelinhas em forma de estrelas, trevas ou rodas. Essas janelas eram imperfeitamente envidraçadas, de modo que o ar noturno circulava livremente na capela. As velas, das quais devia haver meia centena queimando no altar, foram impiedosamente sopradas, e a luz passou por muitas fases diferentes de brilho e semi-eclipse. Nos degraus em frente ao altar estava ajoelhada uma jovem ricamente vestida como uma noiva. Um arrepio tomou conta de Denis enquanto ele observava sua fantasia. Ele lutou com energia desesperada contra a conclusão que estava sendo lançada em sua mente. Não poderia, não deveria, ser como ele temia. Blanche, disse o pai, em seu tom mais parecido com uma flauta, eu trouxe um amigo para vê-la. Minha filhinha, vire-se dele sua mão bonita. É bom ser devoto, mas é necessário para ser educado. Minha sobrinha. A garota se levantou e se virou para os recém-chegados. Ela se moveu inteira, e vergonha e exaustão estavam expressas em cada linha de seu corpo jovem e fresco. E ela manteve a cabeça baixa e manteve os olhos na calçada, enquanto avançava lentamente. No decurso de seu avanço, seus olhos pousaram sobre os pés de Denis de Beaulieu, pés dos quais ele era justamente vaidoso, diga-se de passagem, e usava os trajes mais elegantes mesmo quando viajava. Ela fez uma pausa, sobressaltada, como se as botas amarelas dele tivessem transmitido algum significado chocante, e olhou de repente para cima. PG 160, o semblante do usuário. Seus olhos se encontraram,
A vergonha deu lugar ao horror e terror em seus olhares. O sangue deixou seus lábios. Com um grito penetrante ela cobriu o rosto com as mãos e caiu no chão da capela. Esse não é o homem. Ela chorou. Meu tio, esse não é o homem. O Círio de Maletroit cantou agradavelmente. Claro que não, disse ele. Eu esperava tanto. Foi tão lamentável que você não conseguiu lembrar o nome dele. Na verdade, ela exclamou. Na verdade, eu nunca vi essa pessoa até este momento. Eu nunca sequer coloquei os olhos nele. Nunca mais desejo vê-lo novamente. Senhor, disse ela, virando-se para Denis, se você for um cavalheiro, me confirmará. Eu já o vi. Você já me viu, antes desta hora maldita. Para falar por mim, nunca tive esse prazer, respondeu o jovem. Esta é a primeira vez, Messire, que me encontro com sua noiva sobrinha. O velho cavalheiro encolheu os ombros. Estou angustiado em ouvir isso, disse ele. Mas nunca é tarde demais para começar. Eu pouco mais conheci a minha falecida dama antes de me casar com ela. O que prova, acrescentou ele, com uma careta, que esses casamentos improvisados muitas vezes podem produzir um excelente entendimento a longo prazo. Como o noivo deve ter voz no assunto, darei a ele 2 horas para compensar o tempo perdido antes de prosseguirmos com a cerimônia. E voltou-se para a porta, seguido pelo clérigo. A garota estava de pé em um momento. Meu tio, você não pode estar falando sério, disse ela. Declaro diante de Deus que preferia me esfaquear a ser forçado contra aquele jovem. O coração dispara. Deus proíbe tais casamentos. Você desonra seu cabelo branco. Oh, meu tio, tenha pena de mim. Aí está, PG 161, não é uma mulher em todo o mundo, mas preferiria a morte a tal núpcias. É possível, acrescentou ela, vacilante. É possível que você não acredite em mim, que você ainda pense isso, e ela apontou para Denis com um tremor de raiva e desprezo. Que você ainda pense que este é o homem. Eu não me importo nem um pouco. Portanto, deixe-me recomendar que você seja educado com o nosso jovem amigo, pois, juro, seu próximo noivo pode ser menos apetitoso. E com isso ele saiu, com o capelão em seus calcanhares, e os arras ficaram atrás do par. A garota virou-se para Denis com olhos brilhantes. E o que, senhor, ela exigiu, pode ser o significado de tudo isso? Deus sabe, respondeu Denis, melancolicamente. Sou prisioneiro nesta casa, que parece cheia de loucos, mas não sei, e nada entendo. E por favor, como você veio aqui? Ela perguntou. Ele disse a ela o mais brevemente que pôde. Para o resto, ele, PG 162, acrescentou. Talvez você siga meu exemplo e me diga a resposta para todos esses enigmas e qual, em nome de Deus, será o fim de tudo. Ela ficou em silêncio por um tempo, e ele podia ver seus lábios tremerem e seus olhos sem lágrimas arderem com um brilho febril. Então ela apertou a testa com as 2 mãos. Aí, como minha cabeça dói, ela disse, cansada, para não falar do meu pobre coração. Mas é devido a você conhecer minha história, por mais insolente que pareça. Chamo-me Blanche de Maletroit, estive sem pai ou mãe portanto quanto me lembro, e de fato tenho sido muito infeliz durante toda a minha vida. 3 meses atrás, um jovem capitão começou a ficar perto de mim todos os dias na igreja. Pude ver que o agradei. Sou muito culpado, mas fiquei tão feliz que alguém deveria me amar, e quando ele me passou uma carta, eu a levei para casa comigo e ali com grande prazer. Desde aquela época ele escreveu muitos. Ele estava tão ansioso para falar comigo, pobre coitado. E ficava me pedindo para deixar a porta aberta alguma noite para que pudéssemos trocar 2 palavras na escada. Pois ele sabia o quanto meu tio confiava em mim. Ela deu algo como um soluço com isso. E foi um momento antes que ela pudesse continuar. Meu tio é um homem duro, mas muito astuto, disse ela. Por fim, ele realizou muitas façanhas na guerra e era uma grande pessoa na corte, e muito confiável para a rainha Isabel nos velhos tempos. Como ele veio a suspeitar de mim, não sei dizer, mas é difícil esconder qualquer coisa de seu conhecimento. E isso de manhã, quando chegávamos da missa, ele pegou minha mão, forçou a abri-la e leu meu pequeno boleto, caminhando ao meu lado o tempo todo. Quando ele terminou, ele me devolveu com grande polidez. Continha outro pedido para deixar a porta aberta, e isso foi a ruína de todos nós. Meu tio, PG 163, manteve-me estritamente em meu quarto até a noite e depois ordenou que eu me vestisse como você me vê.
Uma dura zombaria para uma jovem, você não acha? Suponho que, quando ele não conseguiu convencer-me a dizer-lhe o nome do jovem capitão, deve ter preparado uma armadilha para ele, em que, infelizmente, você caiu na ira de Deus. Procurei muita confusão, pois como eu poderia saber se ele estava disposto a me aceitar como sua esposa nesses termos rígidos? Ele poderia estar brincando comigo desde o início, ou eu poderia ter me tornado muito barato aos olhos dele. Mas, na verdade, eu não esperava uma punição tão vergonhosa como esta. Eu não conseguia pensar que Deus permitiria que uma garota caísse em desgraça diante de um jovem. E agora eu conto tudo a vocês, e mal posso esperar que você não me despreze. Denis fez dela uma inclinação respeitosa. Madame, disse ele, a senhora me honrou com sua confiança. Resta-me provar que não sou indigno dessa honra. Monsieur de Malétroit está por perto. Acho que ele está escrevendo na sala lá fora. Ela respondeu. Posso levá-la até lá, madame? Perguntou Denis, estendendo a mão com seu porte mais cortês. Ela aceitou, e os dois saíram da capela, Blanche em uma condição muito abatida e envergonhada, mas Denis pavoneando-se e agitando-se na consciência de uma missão e na certeza juvenil de cumpri-la com honra. O Sire Malétroit levantou-se para recebê-los com uma reverência irônica. Senhor, disse Denis, com o ar mais grandioso possível, acredito que devo ter algo a dizer sobre este casamento, e deixe-me dizer-lhe de uma vez, não farei parte de forçar a inclinação desta jovem. Se tivesse sido PG 164, oferecida livremente a mim, eu ficaria orgulhoso de aceitar sua mão, pois percebo que ela é tão boa quanto bonita, mas do jeito que as coisas estão, tenho agora a honra, Messire, de recusar. Blanche olhou para ele com gratidão em seus olhos, mas o velho cavalheiro apenas sorriu e sorriu, até que seu sorriso se tornou positivamente repugnante para Denis. Receio, disse ele, Monsieur de Beaulieu, que você não entenda perfeitamente a escolha que lhe ofereci. Siga-me, eu lhe imploro, até esta janela. E ele conduziu o caminho até uma das grandes janelas que ficavam abertas na noite. Você observa, ele continuou, há um anel de ferro na alvenaria superior, e através dele, uma corda muito eficaz. Agora, marque minhas palavras, se você achar que sua aversão à pessoa de minha sobrinha é insuperável, eu irei. Você se pendurou fora desta janela antes do nascer do sol. Só devo chegar a tal extremo com o maior pesar. Você pode acreditar em mim, pois não é de forma alguma sua morte que eu desejo, mas o estabelecimento de minha sobrinha na vida. Ao mesmo tempo, deve chegar a isso se você se mostrar obstinado. Sua família, Monsieur de Beaulieu, está muito bem em seu caminho, mas se você nasceu de Carlos Magno, não deveria recusar impunemente a mão de uma Malétroit, não se ela fosse tão comum quanto a estrada de Paris, não se ela fosse tão hedionda quanto a gárgula sobre minha porta. Nem minha sobrinha nem você, nem meus próprios sentimentos particulares, me movem neste assunto. A honra de minha casa foi comprometida, eu acredito que você seja o culpado, pelo menos agora você está no segredo. E você dificilmente pode se perguntar se eu pedir que você limpe a mancha. Se você não quiser, seu sangue caia sobre sua própria cabeça. Não será uma grande satisfação para mim ter suas relíquias interessantes balançando na brisa abaixo de minhas janelas, mas meu pão é nem minha sobrinha nem você, nem meus próprios sentimentos particulares, me movem neste assunto. A honra de minha casa foi comprometida, eu acredito que você seja o culpado. Pelo menos agora você está no segredo, e você dificilmente pode se perguntar se eu pedir que você limpe a mancha. Se você não quiser, seu sangue caia sobre sua própria cabeça. Não será uma grande satisfação para mim ter suas relíquias interessantes balançando na brisa abaixo de minhas janelas, mas meu pão é nem minha sobrinha nem você, nem meus próprios sentimentos particulares, me movem neste assunto. A honra de minha casa foi comprometida. Eu acredito que você seja o culpado, pelo menos agora você está no segredo, e você dificilmente pode se perguntar se eu pedir que você limpe a mancha. Se você não quiser, seu sangue caia sobre sua própria cabeça. Não será uma grande satisfação para mim ter suas relíquias interessantes balançando na brisa abaixo de minhas janelas, mas meu pão é, PG 165, melhor do que nenhum pão, e se não posso curar a desonra,
Pelo menos devo parar o escândalo. Houve uma pausa. Acho que existem outras maneiras de resolver esses imbróglios entre os cavalheiros, disse Denis. Você usa uma espada, e ouvi dizer que a usou com distinção. O Ciri de Malétroit fez um sinal ao capelão, que atravessou a sala com longas passadas silenciosas e ergueu arras sobre a terceira das 3 portas. Foi apenas um momento antes de ele deixá-lo cair novamente, mas Denis teve tempo de ver uma passagem escura cheia de homens armados. Quando eu era um pouco mais jovem, teria o prazer de homenageá-lo, Monsieur de Beaulieu, disse Sir Alain, mas agora estou muito velho. Retentores fiéis são os tendões da idade, e devo empregar a força que tenho. Esta é uma das coisas mais difíceis de engolir quando um homem cresce em anos, mas com um pouco de paciência, mesmo isso torna-se habitual. Você e a senhora parecem preferir essa lapela o que resta de suas 2 horas, e como não desejo contrariar a sua preferência, abro mão dela com todo o prazer do mundo. Sem pressa, acrescentou, levantando a mão, ao ver uma expressão perigosa surgir no rosto de Denis de Beaulieu. As lanças dos meus lacaios. 2 horas de vida são sempre 2 horas. Muitas coisas podem acontecer em tão pouco tempo quanto isso. E, além disso, se entendo sua aparência, minha sobrinha tem algo a dizer a você. Você não vai desfigurar suas últimas horas por falta de educação com uma dama. Denise olhou para Blanche, e ela fez um gesto de súplica. É provável que o velho senhor tenha ficado imensamente satisfeito. PG 166, este sintoma de um entendimento, pois sorriu para ambos e acrescentou com doçura, se me der sua palavra de honra, Monsieur de Beaulieu, de aguardar meu retorno ao final de 2 horas antes de tentar qualquer coisa desesperada, retirarei meus serviçais e o deixarei falar em maior privacidade com Mademoiselle. Denis novamente olhou para a garota, que parecia implorar para que ele concordasse. Dou-lhe minha palavra de honra, disse ele. Monsieur de Malétroit fez uma reverência e começou a mancar pelo apartamento, pigarreando ao mesmo tempo com aquele estranho trinado musical que já se tornara tão irritante aos ouvidos de Denis de Beaulieu. Ele primeiro se apoderou de alguns papéis que estavam sobre a mesa. Então ele foi até a entrada da passagem e apareceu para dar uma ordem aos homens atrás dos arras. E, finalmente, ele mancou pela porta pela qual Denis havia entrado, virando-se na soleira para dirigir uma última reverência sorridente ao jovem casal, e seguido pelo capelão com uma lanterna de mão. Assim que ficaram sozinhos, Blanche avançou em direção a Denis com as mãos estendidas. Seu rosto estava corado e animado, e seus olhos brilhavam com lágrimas. Você não morrerá, ela gritou. Você vai se casar comigo depois de tudo. Você parece pensar, senhora, respondeu Denis, que eu tenho muito medo da morte. Oh, não. Não, ela disse. Vejo que você não é nenhum poltrão. É para o meu próprio bem. Eu não suportaria que você fosse morto por tal escrúpulo. Receio, respondeu Denis, que você subestime a dificuldade. Madame, o que você pode ser generoso demais para recusar, eu posso ser orgulhoso demais para aceitar. Para outros, PG 167, ele teve a decência de manter os olhos no chão enquanto dizia isso. E depois que terminava, para não espionar a confusão dela, ela ficou em silêncio por um momento, então se afastou repentinamente e, caindo na cadeira do tio, começou a soluçar. Denis estava no auge do embaraço. Ele olhou em volta, como se buscasse inspiração e, vendo um banquinho, sentou-se nele para fazer algo. Lá ele se sentou, brincando com o guarda de seu florete, desejando estar morto 1000 vezes e enterrado na pilha de cozinha mais nojento da França. Seus olhos vagaram pelo apartamento, mas não encontraram nada que os prendesse. Havia espaços tão amplos entre os móveis, a luz caía tão forte e melancólica sobre tudo, o ar escuro de fora entrava tão friamente pelas janelas, que ele pensou nunca ter visto uma igreja tão vasta. Nenhum túmulo tão melancólico. Os soluços regulares de Blanche de Malétroit mediam o tempo como o tic-tac de um relógio. Ele leu um dispositivo no escudo repetidas vezes, até que seus olhos ficaram obscurecidos. Ele olhou para os cantos sombrios até imaginar que eles estavam cheios de animais horríveis, e de vez em quando ele acordava sobressaltado, para lembrar que suas últimas 2 horas estavam se esgotando, e a morte estava em marcha. Cada vez mais, com o passar do tempo, seu olhar pousava na própria garota. Seu rosto estava curvado para frente e coberto com as mãos,
e ela era sacudida a intervalos pelo soluço convulsivo de dor. Mesmo assim, ela não era um objeto desagradável para se pensar, tão gorda e ao mesmo tempo tão bonita, com uma pele morena quente e o cabelo mais bonito, pensou Denise, em todo o mundo das mulheres. Suas mãos eram como as de seu tio, mas estavam mais no lugar no final de seus braços jovens e pareciam infinitamente suaves e acariciantes. Ele se lembrou de como os olhos azuis dela brilharam sobre ele, cheios de raiva, pena e inocência. PG 168, e quanto mais ele pensava nas perfeições dela, mais feia a morte parecia, e mais profundamente ele se arrependia de suas lágrimas contínuas. Agora ele sentia que nenhum homem teria coragem de deixar um mundo que continha uma criatura tão bela. E agora ele teria dado 40 minutos de sua última hora para desmentir seu discurso cruel. De repente, um repique rouco e irregular do canto do galo chegou aos seus ouvidos vindo do vale escuro abaixo das janelas. E esse barulho estilhaçante no silêncio de todos ao redor era como uma luz em um lugar escuro, e tirou os dois de seus reflexos. Aí, não posso fazer nada para ajudá-lo, ela disse, olhando para cima. Senhora, respondeu Denise, com uma bela irrelevância, se eu disse alguma coisa para feri-la, acredite em mim, foi para o seu próprio bem e não para o meu. Ela agradeceu com um olhar choroso. Eu sinto sua posição cruelmente. Ele continuou. O mundo tem sido duro com você. Seu tio é uma vergonha para a humanidade. Acredite em mim, madame. Não há nenhum jovem cavalheiro em toda a França que não ficaria feliz com minha oportunidade de morrer prestando-lhe um serviço momentâneo. Eu já sei que você pode ser muito corajoso e generoso, ela respondeu. O que eu quero saber é se posso servi-lo, agora ou depois, acrescentou ela, com um tremor. Certamente, ele respondeu, com um sorriso. Deixe-me sentar ao seu lado como se eu fosse um amigo, em vez de um intruso tolo. Tente esquecer o quão desajeitado estamos um para o outro. Faça com que meus últimos momentos sejam agradáveis, e você me prestará o melhor serviço possível. Você é muito galante, acrescentou ela, com uma tristeza ainda mais profunda. Muito galante, e de alguma forma me dói. Mas, PG 169, aproxime-se, por favor, e se você encontrar alguma coisa para me dizer, pelo menos terá a certeza de ser um ouvinte muito amigável. Ah, Monsieur de Beaulieu, ela explodiu. Ah, Monsieur de Beaulieu, como posso olhar para o seu rosto? E ela começou a chorar novamente com uma nova efusão. Senhora, disse Denise, pegando a mão dele entre as suas, reflete sobre o pouco tempo que tenho diante de mim e a grande amargura em que sou lançado ao ver sua angústia. Poupe-me, em meus últimos momentos, o espetáculo do que não posso curar nem com o sacrifício de minha vida. Sou muito egoísta, respondeu Blanche. Serei mais corajoso, Monsieur de Beaulieu, por sua causa. Mas pense se não posso lhe fazer nenhuma gentileza no futuro, se você não tem amigos a quem eu possa levar seu adeus. Encare-me o máximo que puder, cada fardo aliviará, por tão pouco, a inestimável gratidão que devo a você. Coloque em meu poder fazer algo mais por você do que chorar. Minha mãe casou-se novamente e tem uma jovem família para cuidar. Meu irmão Guichard herdará meus feudos, como nos dizem aqueles nas ordens sagradas. Quando um homem está em um caminho justo e vê toda a vida aberta à sua frente, ele parece ser uma figura muito importante no mundo. Seu cavalo relincha para ele. As trombetas sopram e as meninas olham pela janela enquanto ele cavalga até a cidade antes de sua companhia. Ele recebe muitas garantias de confiança e respeito, às vezes por carta expressa, às vezes cara a cara, com pessoas de grande importância caindo em seu pescoço. Não é maravilhoso se ele virar a cabeça por um tempo, mas uma vez que ele está morto, ele foi tão corajoso quanto Hércules ou tão sábio quanto sou. PG 170, Almon. Ele logo é esquecido. Não faz 10 anos que meu pai caiu, com muitos outros cavaleiros ao seu redor, em um combate muito feroz, e não acho que nenhum deles, nem mesmo o nome da luta, seja lembrado agora. Não, não, senhora. Quanto mais perto você chega dela, você vê que a morte é um canto escuro e empoeirado, onde um homem entra em seu túmulo e tem a porta fechada atrás de si até o dia do julgamento. Tenho poucos amigos agora e, quando morrer, não terei mais nenhum. Ah, senhor de Beaulieu, ela exclamou, você esquece Blanche de Malétroit. Você tem uma natureza doce, madame,
e tenho o prazer de estimar um pequeno serviço muito além de seu valor. Não é isso, ela respondeu. Você me engana se pensa que sou facilmente tocado por minhas próprias preocupações. Digo isso porque você é o homem mais nobre que já conheci, porque reconheço em você um espírito que teria tornado até mesmo uma pessoa comum famosa na terra. E ainda aqui eu morro em uma ratoeira, sem mais barulho do que meus próprios guinchos, respondeu ele. Um olhar de dor cruzou seu rosto e ela ficou em silêncio por um tempo. Então uma luz surgiu em seus olhos, e com um sorriso ela falou novamente. Não posso deixar meu campeão pensar mal de si mesmo. Qualquer um que dê sua vida por outros será recebido no paraíso por todos os arautos e anjos do Senhor Deus. E você não tem tal motivo para baixar a cabeça. Pois, por favor, não você me acha bonita? Ela perguntou, com um rubor profundo. Na verdade, senhora, eu tenho, disse ele. Estou feliz com isso. Ela respondeu calorosamente. Você acha que há muitos homens na França que foram pedidos em casamento por uma bela donzela, com seus próprios lábios? PG 171, e quem a recusou na cara? Eu sei que vocês, homens, meio que desprezariam tal triunfo, mas acredite em mim, nós mulheres sabemos mais do que é precioso no amor. Não há nada que deva elevar uma pessoa em sua própria estima, e nós, mulheres, não valorizaríamos nada mais caro. Você é muito bom, disse ele, mas você não pode me fazer esquecer que me pediram por pena e não por amor. Não tenho tanta certeza disso, respondeu ela, segurando a cabeça. Ouça-me até o fim, Monsieur de Beaulieu. Sei como deve me desprezar, sinto que tem razão em fazê-lo, esta manhã. Mas quando eu te pedi em casamento, de fato, foi porque eu te respeitava e admirava, e te amava com toda a minha alma, desde o momento em que você tomou meu partido contra meu tio. Tivesse visto a si mesmo, e quão nobre você parecia, você teria pena em vez de me desprezar. Eu já conheço seus sentimentos em relação a mim. Acredite em mim, sendo nobre nascido, eu não iria cansá-lo com importunações para consentir. Denis sorriu um pouco amargamente. É um amor pequeno, disse ele, que se intimida com um pouco de orgulho. Ela não respondeu, embora provavelmente tivesse seus próprios pensamentos. Venha até a janela, disse ele com um suspiro. Aqui está o amanhecer. PG 172, e de fato o amanhecer já estava começando. A cavidade do céu estava repleta da luz essencial do dia, incolor e limpa, e o vale abaixo estava inundado com um reflexo cinza. Alguns vapores finos grudavam nas enseadas da floresta ou jaziam ao longo do curso sinuoso do rio. A cena desencadeou um surpreendente efeito de quietude, que mal foi interrompido quando os galos começaram mais uma vez a cantar entre as herdades. Talvez o mesmo sujeito que fizera um barulho tão horrível na escuridão menos de meia hora antes, agora enviasse a mais alegre saudação para saudar o dia que se aproximava. Um pouco de vento soprava agitado e redemoinho entre as copas das árvores sob as janelas. E ainda assim a luz do dia continuava inundando insensivelmente do leste, que logo se tornaria incandescente e lançaria aquela bala de canhão em brasa, o sol nascente. Denise olhou para tudo isso com um certo arrepio. Ele pegou a mão dela e a reteve quase inconscientemente. O dia já começou, ela disse. E então, de forma bastante lógica, a noite foi tão longa. Aí, o que diremos a meu tio quando ele voltar? O que você quiser, disse Denise, e ele pressionou os dedos dela nos dele. Ela ficou em silêncio. Blanche, disse ele, com uma expressão rápida, incerta e apaixonada, você viu seu temo à morte. Você sem o seu consentimento livre e total. Mas se você se importa comigo de alguma forma, não deixe que eu perca minha vida em um mal-entendido, pois eu te amo mais do que o mundo inteiro, e embora eu vá morrer por você alegremente, seria como todas as alegrias do paraíso para viver e passar minha vida a seu serviço. PG 173. Quando ele parou de falar, um sino começou a tocar alto no interior da casa, e um barulho de armadura no corredor mostrou que os lacaios estavam voltando para seus postos, e as 2 horas estavam chegando ao fim. Depois de tudo que você ouviu, ela sussurrou, inclinando-se para ele com os lábios e os olhos. Não ouvi nada, respondeu ele. O nome do capitão era Florimond de Champdivers, ela disse em seu ouvido. Não ouvi, respondeu ele, tomando-lhe o corpo flexível nos braços e cobrindo-lhe o rosto molhado de beijos. Um gorjeio melodioso foi ouvido atrás, seguido por uma bela risada,
E a voz de Messire de Malétroit desejou bom dia ao seu novo sobrinho. Final deste audiolivro.